Só pra ver. Secundário. Aí ela me deu. Fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares. Virar pra frente e prestar atenção aqui. Oi. Oi? Na última aula havia passado as questões. Estava nem começando a corrigir, né? Estava subindo a hora da sala. Então, vamos começar aí a explicação. Então, qual que é a primeira pergunta? O que foi o positivismo? O que foi o positivismo? Inclusive, o positivismo vai cair na prova, viu? Ô, professor. Explicar isso, porque senão... Professor, minhas respostas ficou grandes. Você acha que eu apago e colocar as suas ou deixar Não, deixa só a grande mesmo. Vai, mas... A minha é super resumo. Na verdade, a minha... Então, a sua é melhor. A minha não é uma resposta dessas padrões de texto, né? Foi, na verdade, um mapa aqui, ligando ideias e conceitos. Não põe a definição Tá, a sua é melhor. precisa. Mas não tá errado, não. A minha não. Mas a sua é melhor, né? Porque mais rápido. A de vocês não. Se vocês copiarem na internet, né? Se o site que vocês entram for confiável, Lascou. vai dar certo. Mas pelo menos vocês tiverem entrado no site que não é confiável, aí pode dar ruim. Na prova pode Então aí colocar vocês um checam. mapa, né? Oi? Na prova pode colocar um mapa. Então, na prova você tem que interpretar, né? Dá tempo. Na prova é muito mais interpretação que você vai ter que ler. Geralmente tem o texto motivador lá, tem o enunciado, o texto motivador, o comando da questão e as alternativas. Tá muito modesto. As suas respostas você quer que a gente lembre do determinado filósofo. Então, o texto é para vocês recordarem, tentar recordar o que eu falei em sala. E a partir daquilo, interpretar a questão e resolvê-la. São 3 abertas e 5 fechadas. E todas elas têm texto. E é sempre importante ler os textos, porque às vezes um texto de uma questão ajuda a responder a outra questão. Não? Ainda mais porque são todas sobre positivismo. Então, com certeza, uma ajuda a Ou responder. então assistir sua aula ao vivo no primeiro horário de outras aulas. Também. Se tiver Tá certo? aula, né? Uma passada tudo certinho. Se tiver aula no mesmo dia antes, se for sobre o tema da prova, a chance também é muito maior. Se você conseguir com o conteúdo fresquinho ali na cachola. A gente põe um fone de ouvido aqui, ó, dá pra senhora e fica escutando. Porque eu não sei que hora que vai ser, se vai ter aula, se não vai, como é que vai ser. Então, professor, nem tem você tá com o fone. Então, o que foi o positivismo? Uma corrente filosófica. Pensamento. Surgiu na Europa, mais precisamente na França do século XIX. Certeza, tá tudo igual. Tá certo? Isso, uma corrente filosófica do século XIX. Surge na França. Ó, então O fundador dessa corrente filosófica é quem? Auguste Comte. E essa corrente filosófica, ela defende o quê? A ciência. Só a ciência tem respostas positivas e concretas para os problemas humanos. Só a ciência consegue resolver os nossos BOs. Comte se inspira aqui na ciência da natureza. A física explicava os movimentos, por exemplo, a lei da gravidade, as leis de Newton, ação e reação. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. A lei da inércia. Força é igual a massa vezes a aceleração. As 3 leis de Newton mais a gravidade, né? Oi? Eu estou ilustrando aqui como que a ciência explica a realidade. E aí o Comte vai se inspirar nessa ciência para criar uma outra ciência. Ele também é o fundador da sociologia. Ele é um filósofo e fundador da sociologia. O que é a sociologia? Sociologia é estuda, a ciência que estuda o quê? As sociedades humanas. Então ele vai buscar nas sociedades humanas fenômenos que possam ser compreendidos assim como a gente pode compreender a natureza. Assim como a física, a química, a biologia explicam a natureza,
Ele quer, com a sociologia, explicar os fenômenos humanos. Para eles são previsíveis. Se você observar o comportamento humano em sociedade, você pode, a partir dessa observação, chegar a leis gerais. E a partir dessas leis compreender e até prever os fenômenos sociais. Ué, então Então, pra isso- essa daí também responde a 2. Já responde um monte essa aqui, né? A 2 é o quê? Quem é considerado o fundador do O positivismo? fundador, Augusto Comte, Já né? respondeu. Só a ciência tem respostas concretas e positivas para a sociedade. A religião e a filosofia não servem para explicar a sociedade. A religião é baseada na superstição. A filosofia em explicações abstratas, em teorias que não se comprovam na prática. Já a ciência não. A ciência ela é empírica, ela é experimental, ela é concreta, é positiva. E por isso, as respostas das ciências são muito melhores. Essas sim resolvem. Você está doente? Um remédio. Não vai reusar, não. A sociedade Oração não vai adiantar. Será que não? Oi? Será que não? Só se for uma doença psicossomática. Ou seja, da sua cabeça. Aí, a sua cabeça pode curar através da sugestão. É um fenômeno psicológico, né? Não é Deus quem vai curar. É você mesmo que vai se curar. O próprio Jesus falava. O povo chegava nele, pedia para Jesus curar e falava: vai, a tua fé te curou. Ele mandava embora falando isso. Ou seja, foi você acreditar que mudou você. Por isso que em todas as religiões tem cura. Porque em todas as religiões tem fé. É a fé que cura. Se você acreditar, a chance é muito grande. Pessoas que estão em estado terminal ou em doenças mais graves, elas conseguem lidar muito melhor com a doença se elas tiverem religião, se tiver fé. Se não tiver, acabou, porque é o desespero, né? Não tem nada depois disso aqui, não acredito em nada além disso aqui. Aí essa pessoa entrega a alma. Agora, aquele que acredita, ele luta, porque ele crê. Então, a fé tem o poder de mover montanhas, não foi isso que Jesus disse? Não é a fé, muito mais que cura do que Deus. Por isso que tem. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Sim, é o São Paulo, né? Uma das suas cartas ele fala isso. Próxima questão. Explique a religião para a humanidade positivista. Aí nós vamos conhecer o Augusto Comte na sua biografia. Ele era apaixonado numa mulher chamada Clotilde de Vaux. Sério? Clotilde de Vaux. Essa mulher nunca quis ele. Com a vida inteira tentando pegar ela. Ela era casada. Ih, meu Deus. Deu ruim para ele, né? Ele frustrado por causa disso, e frustrado também com a religião, porque era puto com a religião. Falei, eu vou inventar a minha religião, que é a religião da humanidade. Aí, a minha ficou enorme, nossa. E quem que é a deusa dessa religião da humanidade dele? A ciência. A Clotilde de Vaux é a Nossa Senhora da ciência dele. Ele idolatrava a mulher. É a mãe de Deus, né? A mãe da ciência. Ele idolatrava ela. A Nossa Senhora da religião dele era a Clotilde de Vaux. E os santos? Quem seria os santos dessa religião? Os santos dessa religião seriam os cientistas. Achei que era um monte. Inclusive teve uma, não sei se tem ainda, lá no Rio de Janeiro tinha uma religião da humanidade lá. O positivismo influenciou muito a história do Brasil. Os militares que proclamaram a República, eles eram positivistas. Inclusive vamos pegar um dos ideais positivistas, esse ideal vai parar na nossa bandeira. Qual ideal que é esse? Que está na bandeira do Brasil lá. Ordem e progresso. É o ideal dos positivistas. Ordem por princípio, progresso por fim, amor por meio. Ah, então tem resposta para você.
Oi? Essa é da religião da humanidade. A Nossa Senhora é Clotilde de Vaux, a deusa, ou o deus dessa religião é a ciência, os santos dessa religião são cientistas. Cientistas que fizeram os verdadeiros milagres, porque descobriram aquilo. E de fato mudou a história da humanidade e trouxe benefícios para nós. Próxima. Quais eram as leis gerais do positivismo? As leis gerais do positivismo. Aí é a lei dos 3 estados, né? As leis gerais eram ver para prever. Como que você compreende um fenômeno da natureza ou um fenômeno social? Observando esse fenômeno. Ao observar o fenômeno da chuva, você vai tentar ou vai buscar compreender como que se dá esse fenômeno. Ai, dá pra ir embora. Como é que funciona o regime das chuvas? Oi? Como é que uma chuva se forma? A evaporação da água forma as nuvens se carregam. E a partir de um determinado momento, essas nuvens carregadas se precipitam. Como é que o ser humano percebeu, chegou a essa conclusão? Vendo, observando. E aí ele tenta prever, apesar de que a meteorologia é uma das ciências mais falhadas que existe, né? Todo dia eu recebo mensagem no celular da Defesa Civil falando que vai ter enchente no final da tarde. Vocês recebem isso aí também? Eu recebo. Todo dia. E nunca tem essa É enchente. porque você ativou, não foi? Eu ativei uma vez. Eu não sei se eu ativei. Você ativou, você tem que Eu ativei também uma vez. você manda mensagem pro número lá e você ativa. É? Aham. Aí eu Não, não mandei mensagem pra Ah, ninguém, é que você mandou toma aí. não. Eu não mandei pra que eu tenho que mandar, ainda vai pra esse trem. hoje mesmo veio. Ó, o meu veio hoje é 3h30 da tarde. Hoje veio pra Alerta mim. possibilidade de tempestade severa. Todo dia eu essa mensagem. Só nunca. Mas que merda. Não chega nunca. O povo tá tremendo sem terra. Essa ciência tá furada. É mesmo, agora ontem quando estava chovendo aqui, que não estava chovendo. Ver, observar para prever, para tentar se antecipar aos fenômenos. Sim. Oi? A música tá secando aí, porque eu tô chovendo. Ah, tá. Boa noite, pessoal. Pedro, me dá só uns 3 minutinhos que o Anderson vai falar com a turma. E depois eu posso só bater uma foto com ele aqui. Deixa eu ver. Boa noite, pessoal. Meu nome é Anderson, eu sou da Politize. A Politize é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que trabalha com educação política. Tá? Eu estou aqui para divulgar o programa Embaixador de Politize, né, que é um programa, é uma formação na área política, né, que vai acontecer de abril a julho, né, de forma EAD. Então você vai estar acessando a plataforma e assistindo os conteúdos no melhor horário, né, de vocês, e com 4 encontros presenciais, né, nesse período, né, que vai ser agendado, né, previamente através de um grupo de WhatsApp que vai estar, e os participantes estarão sendo inseridos. Nessa formação, nesse conteúdo, basicamente serão abordados temas como democracia, cidadania, comunicação não violenta, como discutir a política sem estar brigado no final do ano com a família. Vai estar sendo discutido os 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, qual a relação dos 3 poderes. Nem mais do que o conteúdo da plataforma, o mais importante que eu considero assim, é aumentar a nossa reflexão do nosso papel como cidadão. Como é o papel como cidadão na minha comunidade, no meu bairro, na minha cidade, como é o meu papel como cidadão aqui na escola, porque nós fazemos política a todo tempo e a todo lugar, na família, na escola, entre os colegas, tudo é uma relação política. Tá? Então, assim, um reforço, o
convite, né, de estar entrando, fazendo essa formação gratuita, tá? E depois da formação vocês tornarão multiplicadores, ou seja, vai multiplicar o conhecimento aprendido, né? E no próximo ano, né, pode tornar embaixador, porque tem programas de embaixadores Politize, né? E está fazendo o que eu faço aqui, né, divulgando os programas e outros projetos que a Politize tem, né, voltados para a democracia, né? Dentro só citando os projetos que tem, né, nós vamos ter gerar algum título, nós vamos estar incentivando as pessoas que têm o título, né, de eleitor, né, a partir dos 16 anos. Tem projeto para descomplicar os dados né, que nós vemos na televisão, nos sites do governo, né, sobre os índices de educação, finança. Então, assim, tem programas super legais dentro da Politize, né? E mais esse aqui é o mais especial, que é a formação, né, das pessoas. Né? E como aqui fala, que é a educação política, a outra pessoa em qualquer lugar, né? E para quem sabe um dia nós tornarmos uma democracia plena, né? Uma democracia sem corrupção, né? Onde todos têm seus direitos respeitados, né? Então essa é a proposta da Politize, ok? Lembrando que a inscrição é até domingo, até dia 2, né? Só acessar o QR Code aí rapidinho com a inscrição, sem burocracia. Não tirei a blusa não. Tá certo? Obrigada. Pessoal, obrigado. Se inscrevam. Isso é um curso? Então, dando continuidade, as leis gerais ver para prever e aquela que foi parar na nossa bandeira. Ordem e progresso. Uma sociedade precisa de ordem para progredir. E os militares batem muito nessa tecla, né? A ordem. E a ordem que eles querem impor é na base do porrete, né? É nada que o senhor virou mano tênis aí, você não pode maconhar ali no parceiro que eles acabam superior. Ô Pedro, então, você é das leis gerais, né? Não sei qual não quer não. É assim. Veio para prever e ordem e progresso. Esse tipo influencia muito o exército até hoje. O exército brasileiro que está aí envolvido com a política brasileira desde a proclamação da República. As leis gerais. Qual que é a pergunta das leis gerais? Vocês veem aí. Quais eram as leis gerais? Positivismo. É a 4. Leis gerais, veio para prever e ordem e progresso. Próxima questão. Explique a lei dos 3 estados de Augusto. Todas as sociedades elas evoluem em 3 estados. O primeiro estado é o estado teológico. No estado teológico, as explicações vêm da onde? Da religião, da fé, dos mitos. As sociedades mais primitivas, ela explica os fenômenos através do quê? Da religião. Por que teve a guerra? Deus da guerra que fez a guerra. Por que choveu? Deus da chuva não dá chuva. São Pedro está lá, Deus comporta no céu, está mijando, está chorando, sei lá. Ai, eu acho muito bom Pedro. Calma, filho. Fazendo alguma coisa. Mas vou tomar chuva. Então, a religião explica todos os fenômenos no estado teológico das sociedades primitivas. Quando elas evoluem, elas passam para o segundo estado, o estado metafísico. No estado metafísico, a resposta é racional, vem da filosofia, geralmente, mas é ainda uma resposta abstrata, que não explica de forma satisfatória os fenômenos. A filosofia é cheia de teoria, mas essas teorias da filosofia, vai dizer o Conte,
nenhuma delas se comprova na prática, ou se confirmam concretamente. Aristóteles, por exemplo, dizia que as coisas caem porque elas tendem naturalmente para o chão. Explicou a lei da gravidade. E o que a lei da gravidade diz? Quanto maior a massa de um corpo, maior o poder de atração que ele exerce sobre os outros corpos. O Newton estava lá, sentado debaixo de um pé de maçã, curtindo uma brisa. Tá fumando um também, não? Fumadão, com certeza. Caiu a maçã na cabeça dele. Ele estava na larica desgraçada que tinha fumado. Nossa, velho. Pé de maçã aqui na hora, hein? Ele sentiu que o meu momento era grave. A fome estava foda. Então, só tem uma explicação para isso, né? É a lei da gravidade. Então, quanto maior a massa de um corpo, maior o poder de atração que ele exerce sobre os corpos. Vocês já perceberam isso? Quanto maior o corpo, mais atraído por ele vocês se sentem? É assim, não? Corpo grandão, você não pode falar o nome, né? Tem uma pessoa que a gente não pode repetir o nome. Nesse caso aqui na sala só tem uma, né? Que... Quanto maior o corpo, mais atraído ela sente com esse corpo. Não, desde nós que não falamos. Meu corpo é grandão, assim, ó, lá, pra frente, pra trás. Então, qual que é a diferença entre a lei da gravidade e a lei da gravidez? Vocês sabem? A da gravidez eu já não sei não, né? A da gravidade diz que quanto maior um corpo, maior o poder de atração que ele exerce sobre os outros corpos. A lei da gravidade diz que não importa o tamanho do corpo, engravida do mesmo jeito, né? Se fosse assim, se importasse o tamanho do corpo, os asiáticos não iam se reproduzir, né? Os japoneses, os chineses. Mas por que na China é o país mais populoso do mundo, vocês sabem? Porque lá eles comem com 2 pauzinhos, né? Ai, que horror! O terceiro estado é o estado positivo. De comer? Não, gente, você entendeu, Não, não? guarda, de comer. No estado positivo, a explicação vem da ciência. A explicação da ciência é concreta, só ela dá respostas concretas, palpáveis e que de fato resolvem os problemas. A religião e a ciência não resolvem merda nenhuma, segundo o Conte. Eu coloquei isso daí. Coloquei teológico, metafísico Metafísico e e positivo. Eu estou explicando o que é cada um dos estados. E a gente também, enquanto indivíduo, a gente evolui assim, segundo o Conte. Quando criança, a gente acredita em conto de fada, Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa. E agora grande a gente acredita em Aí na adolescência, você começa a buscar outras respostas. Já não acredita mais em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Mas você fica nessa abstração, né? Nas viagens, na Norébia, tentando outras explicações. Na fase adulta, você começa a buscar respostas mais concretas, o que resolve mesmo. Tem um erro quando a gente acredita em novo. Pois é. São resquícios da infância. Continuam acreditando em alguns contos de fato. Eu acredito. Acreditar em homem é. E a gente acredita em mulher, né? Fazer o meu homem, nem é de mulher. Ninguém é perfeito. A gente continua com algumas crenças infantis, mesmo na idade adulta. Próxima questão. Eu olhei antes, não vi, menina. Depois eu coloquei. Próxima questão. Reforma da sociedade, tem a revolução social de nós. Reforma versus revolução. O Conte é um conservador. Então, para ele, para os conservadores, eles querem conservar a sociedade.
A sociedade precisa de mudança? Tem problemas? Tem. Precisa de mudança? Sim. Mas essas mudanças têm que ser feitas de forma gradual, só com reformas. A escola tem problema? Tem. Então vamos resolver o problema. Queima uma luz, vamos trocar. O ventilador está estragado, o ar-condicionado está funcionando. Então arruma aquilo que não está funcionando. Só que depende do ponto, né? Reformar é você fazer reparos. E revolução? Para o Marx, a sociedade capitalista ela não tem solução em salvação. A sociedade capitalista é fundamentada na exploração do homem sobre o homem. Então é preciso fazer uma revolução, e a revolução é demolir. Então a escola não funciona, então vamos demolir ela e construir outra coisa no lugar. Um cabaré. Cabaré que você construiria? Oh, com certeza. Uma vez só eu falei isso, pessoal, eu botaria um cabaré e minhas amigas já estariam todas empregadas. Umas amigas é do dia. Pois é. Pois é. Trabalhadoras Só ver a sua prova, Pedro. Então revolução é demolir, né? Tudo para construir outra coisa no O que lugar. você construiria? Então demolir a sociedade capitalista para no lugar dela construir a sociedade socialista, comunista, para o Marx. O que você construiria, Pedro? Eu? É. Eu sou conservador. Eu não gosto de destruir tudo, não. Tem medo de eu, dentro dessa revolução, eles revoltar comigo, me matar. O problema das revoluções é que não há revolução sem armas, né? Então toda revolução é muito violenta. E aí eu posso morrer nessa revolução. Eu, como eu não quero morrer tão cedo, Mas também da revolução, depende da revolução. A revolução científica, até a revolução científica demora, porque a igreja ficou puta e começou a perseguir os cientistas. Mesmo as revoluções mais light delas, ainda tem gente morrendo. E eu suspeito que eu vou ser, né, um desses. E eu escorto todo mundo, né? Apesar de que na sociedade atual, a galera já fica puta comigo, né? Já quer me fuder, já. Eu acho que aquele sequestro seu foi pra te dar um susto. Certeza, acho que alguém pagou para os dois caboclos naquela moto me sequestrar. Eu acho que foi pra te dar um susto. Eu acho que foi pra te dar um susto. Certeza. Eu acho que foi planejado. Muitos desafetos, muita gente que não tá, fez. tá envolvido com coisa assim com mulher, não, seu namoradinho. Já tem que você fica fazendo desafeto. Eu não faço, não. Mas Você tava brigando com a mulher lá no feminismo, não sei o quê. eu brinco com todo mundo no Instagram. Até com o Flamengo. Não, eu sou crente, evangélico, faço assim. Aí você tá falando, no Instagram. Até com o Flamengo ele briga. Sou da paz, não. O Flamengo, o técnico que é desgraçado. Vai perder com a Oi? Pois é, tô achando isso também. Vou perder pro Fluminense, mais uma E vez. aí ele vai xingar tudo lá, vai no Instagram. Como você? Ah, o Flamengo tá no... recentemente bem freguês. Tá bom aí, o Conte, né? De horário? Um minuto? Não, o Conte que vai cair. Estuda esse caboclo aí que vai dar bom, vai dar sucesso. Hã? Pedro Mendes.